eu gostava que vocês abrissem a palavra de Deus em 1 Reis. E vamos ler uma parte do capítulo 16, uma parte do 17 e uma parte do capítulo 18. Aqui eu vou incidir-me mais entre uma passagem do 16 e do 17. E em casa vocês podem ler todo o 18. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Acabe, filho de Orrim, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. Reinou Acabe, filho de Orrim, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Orrim, que era mau, tudo o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etabal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificavam em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo a que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os outros reis que foram antes dele. Em primeiro lugar, eu quero que vocês enquadrar aqui vocês no contexto histórico daquilo que nós estamos a falar. Em primeiro lugar, nós temos que entender que antes de Acabe, uns outros reis, tal como Saul, David e Salomão, durante 3 reis, 3 governos, foram reis bons, foram governantes bons aos olhos do Senhor. Mas mais tarde houve uma divisão entre Israel, que é o reino do sul, e o reino do norte, e todos os reis que surgiram nessa altura eram reis maus, muito maus. Mas diz a palavra que Acabe ainda era mais mau que todos os outros, porque ele era casado com uma mulher que era endemoniada, assassina, uma mulher que era terrível, que era Jezabel. E durante o reinado deles, eles levaram o povo à idolatria. Eles levaram o povo a fazer aquilo que não agradava a Deus e que desagradava a Deus. Eles prostraram-se diante de Baal, do ídolo de Baal, e faziam com que o povo acreditasse que de Baal vinha a prosperidade. De Baal, era Baal que controlava as estações. Se calhar baixa só um bocadinho o instrumental de Edmilson. Era Baal que dava a prosperidade. Cada vez que havia colheitas, cada vez que havia resultados dos animais, da agricultura, da pecuária, era a Baal que era oferecido, digamos, que era louvado por isso ter acontecido na vida do seu povo. E isso desagradava a Deus. Então, nesta fase, aparece um homem chamado Elias. Mas antes de eu falar de Elias, eu queria saber quem é que estava cá no culto passado. No culto passado, o pastor Luís pregou aqui sobre um homem que tinha algo de semelhante a Elias. Quem era? Enoque. E o que é que ele tinha de semelhante a Elias? Andava com Deus. E mais? O que é que aconteceu na vida de Enoque? O que aconteceu na vida de Elias? Foi arrebatado. Não passou pela morte. Vocês sabem que desde que o pecado entrou no mundo, aquilo que aconteceu ali no Jardim do Éden entre Adão e Eva, a partir daí a morte entrou no mundo. E Deus estabeleceu que a morte seria um estágio pelo qual todos nós pecadores iremos passar. Mas Deus é Deus. E Ele realmente superou as suas regras e fez algo tremendo acontecer na vida de Enoque e na vida de Elias. E domingo passado aquela palavra do pastor tocou muito ao meu coração. Eu estava ali naquele lugar e eu disse assim, eu quero saber mais sobre Enoque, eu quero ler mais sobre Enoque, mas eu quero também ler sobre Elias. E foi durante esta semana que meditei, que li bastante sobre Elias, que Deus trouxe esta palavra ao meu coração. E eu entendi que a palavra gerada hoje aqui nesta manhã começou no domingo passado, ali naquele lugar. Então eu creio que Deus tem algo para fazer neste lugar. Amém? Eu creio que Deus tem algo para fazer na sua vida. Eu creio que nós não vamos aqui especificar um contexto histórico, algo aleatório, mas que nós vamos aqui especificar algo que pode mudar a sua vida. A vida de Enoque é um exemplo, a vida de Elias é um exemplo e nós temos que aprender com estes exemplos de Deus. Então, retomando aqui ao contexto da palavra,
neste cenário negro que se vivia na época, Deus levanta um homem chamado Elias. Deus não levanta um partido político, Deus não levanta uma denominação, mas Deus levanta um homem. E quem é este homem? A palavra nos Deus diz que este homem, ele não vem de uma classe sacerdotal, ele não vem de uma família importante, ele não vem indicado por ninguém. Este homem é um homem simples. E a gente aprende que Deus ama gente simples e que Deus usa gente simples. E é muitas vezes nas pessoas simples que Deus se levanta e que a sua glória é manifestada na terra. E assim se levantou quem? Elias. Elias em hebraico significa o Senhor. O nome de Elias significa o Senhor é o meu Deus. E é nesta crise desigual, sem precedentes, que Deus levanta este homem que é levantado para fazer a diferença naquela nação e corrigir o quê? Todo o declínio moral e espiritual que era vivido naquela nação. E agora eu queria que vocês abrissem a vossa Bíblia e vamos ler o capítulo 17. É uma leitura um bocadinho extensa. Capítulo 17, versículos 1 a 24, diz a seguinte. E aqui nós vamos conhecer mais Elias. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Viva o Senhor Deus de Israel, perante a cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva, senão segundo a minha, não haverá nem orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui e vai para o Oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Queribite, e ali estás diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto do ribeiro de Queribite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam o pão e a carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e a água ele bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro secou, porque não havia mais chuva na terra. Então veio a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai agora para Serapata, que é de Sidom, e habita ali. Eis que te ordenei que ali haverá uma mulher viúva que te vai sustentar. Então ele se levantou e foi a Serapata, e chegando às portas da cidade, eis que ali estava uma mulher viúva que estava a apanhar lenha. E ele chamou e disse: Traze-me, peço-te, um vaso e um pouco de água para que beba. E indo ela a trazer, chamou e disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Viva o Senhor teu Deus, que nem bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui que apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. E Elias disse: Não temas, vai conforme a tua palavra. Porém faz dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me aqui, e depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor de Israel: E ouve, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até que o dia do Senhor dê a sua chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e a sua casa por muitos e muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite também não faltou, conforme a palavra do Senhor, e aquilo que ele falava se cumpriu. E depois destas coisas sucedeu algo. O filho desta mulher, dona da casa, tinha uma doença, essa doença se agravou e ele ficou sem fôlego, ele morreu. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Viestes tu à minha casa trazeres a memória da iniquidade e mataste o meu filho? E ele disse: Dá-me o teu filho. E o tomou nos seus braços, o levou para cima para o quarto, onde mesmo ele habitava, e deitou em sua cama. E clamou ao Senhor: Ó Senhor meu Deus, também até esta viúva, onde me hospede, afligiste, matando-lhe o teu filho. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes,
e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino, trouxe do quarto para casa e deu à sua mãe. E Elias disse: vês aí o teu filho que vive? Então a mulher disse: nisto conheço agora que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Que texto tão maravilhoso, tão fácil de entender. Eu queria que vocês colocassem aqui, e eu venho ministrar sobre esta palavra: onde estão os Elias de Deus? Se calhar esta palavra, este título pode parecer assim um bocado estranho, porque ao longo da palavra de Reis nós ouvimos mais onde está o Deus de Elias. Mas por alguma razão, nesta manhã, depois da explicação que eu te vou dar, tu vais entender porque Deus tocou o meu coração para que a palavra, o título desta mensagem foi: onde estão os Elias de Deus nesta geração? E para nós tentarmos entender e tentarmos perceber em que ponto nós podemos identificar hoje, nos dias de hoje, com a vida deste homem, nós vamos estudar as 6 fases da vida de Elias. Nós sabemos que ao longo da nossa vida nós temos fases, o meu pai acabou de dizer. Às vezes há a fase corre tudo bem, há a fase da doença, há a fase da tribulação, há a fase da alegria, há a fase do conforto. São várias fases, mas em todas elas nós temos um Deus e nunca nos podemos esquecer disso. Então nós, ao entendermos e ao nos debruçarmos sobre a passagem que acabámos de ler, ela nos fala as 6 fases da vida de Elias. Eu tenho a certeza que estas fases vão falar muito à tua vida. Então coloca a mão no teu coração e vamos orar. Pai santo e amado, ó Deus, não será pelas minhas palavras, Senhor. Não será pela minha misericórdia, não será pela minha glória, mas será pela tua glória neste lugar. Será pela tua glória neste lugar, na tua palavra, Espírito Santo. Ó Deus, que a tua palavra, ó Pai, ela possa, Espírito Santo, produzir frutos, que ela seja uma sementeira fértil na nossa vida. Eu começo, ó Deus, por orar pela minha vida, Senhor. Que não seja eu, que não seja a minha palavra, que não seja a minha inteligência, que não seja a minha sabedoria, mas que seja aquela que vem diretamente do trono. Que eu apenas possa ser um canal, que eu saiba que nada sou, mas tu tudo és. Que eu nada faço, mas tu tudo fazes. Então, Senhor, usa-me neste lugar e usa cada irmão, que cada irmão aqui neste lugar, que cada família possa entender o poder desta palavra, possa realmente trazer frutos, mudança, novas estratégias para a sua vida. E todo aquele Espírito Santo que está desanimado, fraco, possa ser levantado nesta manhã e saia daqui com um novo ânimo, com uma nova glória, com uma nova força, com uma nova alegria no poder do teu Espírito Santo. Amém. Deus se faz presente neste lugar. Quantos podem sentir isso? Daisy, Deus se faz presente neste lugar. Tá, e valeu a pena a oração, a entrega, porque Deus se faz presente neste lugar. Valeu a pena a sua consagração. Valeu a pena você se ter levantado cedo da cama e ter ouvido a palavra do Senhor. Você não será mais o mesmo, sairá daqui transformado pelo poder da palavra de Deus. Então vamos ver a primeira fase da vida de Elias, e que nós podemos ver quando lemos o versículo 1 e 2, que diz assim: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como viu o Senhor Deus de Israel, perante o que eu faço, estou certo que nem o orvalho nem a chuva verá nestes anos, segundo a minha palavras. Em primeiro lugar, fala aqui que Elias veio de Tisbé. Tisbé é um lugar quase desconhecido, mas podemos dizer que ele veio dos moradores de Gileade. Gileade é hoje a Jordânia. E ele aparece, como nós já falámos, sem referências, sem qualquer recomendações. Ele não vem de uma família rica, ele não vem de uma escola de profetas, ele não vem de uma classe sacerdotal. Mas Deus levanta este homem para mudar a história de uma nação. E a Bíblia diz que a primeira fase da vida de Elias, e podem pôr o outro,
Primeira fase, Elias é Elias no palácio. E nós vamos entender porque é que é Elias no palácio. Então Deus levanta este homem e a primeira coisa que Deus faz, ele começa o seu ministério no palácio. Fazendo o quê? Dando uma palavra de juízo a quem? A Acabe, rei mau, perverso, idólatra. Tinha que ser este homem muito revestido de poder e de glória e de coragem para ir diante de Acabe, lhe dar uma palavra de juízo que durante 3 anos e meio não haveria mais chuva na terra. O Deus de Baal, que eles tanto cultuavam, não mandava chuva, nem era superior ao Deus de Israel. Assim fala Elias. E ali no palácio, aquele homem corajoso, casado com uma das mulheres mais da história. Eu não sei se já voltou a nascer uma mulher igual a esta. Espero bem que não. Feiticeira, assassina, arrogante. E ele diz ao rei, e isto faz-nos pensar, não haverá mais chuva durante 3 anos e meio, segundo a minha palavra. Ele não fala, Daniel, segundo a palavra de Deus. Ele fala segundo a minha palavra. Isto faz-nos pensar que este homem tinha que ter uma convicção muito grande, uma certeza e uma fé inabalável para falar segundo a sua palavra. Não ia chover mais durante 3 meses e meio. Por que é que ele tinha tanta convicção? A resposta disso vem lá em Tiago, no capítulo 5, no versículo 6, diz que Elias orou sem cessar para que não chovesse. Ele orou. O que é que nós podemos aprender diante desta situação? Que antes de você se posicionar perante os homens, você tem que se ajoelhar perante Deus. A autoridade você cria diante da oração. Você tem que ser revestido de poder se quer realmente enfrentar algo que é mau, perverso, assassino na sua vida. Tem que orar. Tem que ser revestido no poder do íntimo, no íntimo com o Senhor Jesus. Dobrar os seus joelhos e cessar e orar sem cessar. Pois é quando nós prevalecemos em secreto diante de Deus que nós nos podemos levantar diante dos homens com a autoridade e o poder revestidos de Deus. Então Elias, ele confrontou o rei e ele disse que não ia chover. E sabem, se não chovia, não havia agricultura, não havia pecuária. E tudo aquilo que era a fonte de rendimento deles, tudo aquilo que era aquilo que os sustentava, iria acabar. Começava a haver a fome, as pandemias e tudo mais que a falta de água traz, como todos nós sabemos. E tudo isto porque aquele povo, quando ele colhia as suas lavouras, quando ele recebia as crias das suas vacas e das suas ovelhas, ele atribuía toda essa prosperidade a Baal. Então eu quero te dizer uma coisa nesta manhã. Se Deus fecha as comportas dos céus, Deus mostra a Baal e àquele povo, e àquele rei, e àquela mulher que Deus é mais forte que Baal. E que ídolo nenhum tem valor. Que aquela crença que o povo tinha era uma crença em vão. E Deus trouxe uma palavra de juízo para o rei. Naquele palácio, Elias não se intimida e ele prega com autoridade e poder. E aqui nós aprendemos outra lição. É fácil nós pregarmos hoje aqui para todos vocês que são bonzinhos. Mas seria muito difícil se nós tivéssemos que ir pregar, por exemplo, para um grupo terrorista. Quem teria coragem de pisar aquela terra terrorista e de pregar a palavra ali? Nem preciso de citar nomes que nem vale a pena, que vocês todos sabem o que é que está a acontecer. É fácil nós pregarmos dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja onde somos amados. Kelly, onde realmente as pessoas nos abraçam, nos protegem, estão connosco. Mas vamos lá fora pregar a quem não nos escuta. Vamos lá fora pregar a quem nos quer tirar a vida se tu falares em nome de Cristo. Quantos aqui se levantam? Quantos aqui teriam coragem? Eu posso morrer, mas Deus é Deus. Eu posso morrer, mas Deus enviou o seu filho à cruz para morrer por mim. Quantos teriam coragem perante um grupo terrorista de dizê-lo? Mas foi isso que Elias fez.
Então porquê é que este homem, foi isso que me fez debitar, estudar sobre a vida deste homem e dizer: Deus, eu quero a perseverança, eu quero a fé, eu quero a ousadia e a coragem deste homem. O que é que havia de diferente nele? Segunda fase, Elias primeiro no palácio. A segunda fase da vida deste homem é Elias no deserto. Versículo 2 e 3 que acabámos de ler do capítulo 17 diz o seguinte: depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o Oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Quem é que foi sustentar aquele homem? O que é que será que Deus quer tratar aqui com Elias? Sabes, muitas vezes Deus nos levanta, Deus nos usa na sua obra. E às vezes a gente, dado pelo ego, nós pensamos que as coisas estão a acontecer porque somos nós que estamos a fazê-las. E aqui Deus quer mostrar que a glória não é do homem. A glória é toda dele. Ele não partilha a sua glória com ninguém. Nós apenas somos usados nas mãos de Deus. Nós apenas somos um canal que Deus usa, mas de nós não somos nada. Nós não temos força, nós não temos glória, nós não temos poder, nós não somos nada. E aqui Deus mostra a Elias que ele nada é. Aqui até alimentado pelos corvos ele foi. E Deus tira Elias do palácio e manda Elias para o deserto. E o deserto é lugar de solidão. Deserto é uma zona seca, de solidão, de angústia, de tristeza. Deserto é um sítio que ninguém quer lá estar e ninguém quer lá permanecer. Mas sabes uma coisa? Ninguém gosta do deserto porque o deserto não nos promove. Ninguém gosta do deserto porque o deserto nos humilha. Ninguém gosta do deserto porque o deserto não nos faz brilhar. Ninguém gosta do deserto porque o deserto apaga as luzes. O deserto não enaltece. O deserto não nos humilha. Mas olha aquilo que eu te vou dizer aqui nesta manhã. Olha aquilo que a palavra fala sobre o deserto. O deserto não é um acidente no percurso da vida. Ouve. O deserto, Rosanon, não é um acidente no percurso da vida. O deserto é uma escola de Deus. O deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus treina os seus mais importantes filhos. Será que eu posso ouvir um glória a Deus, um aleluia? Ouve, irmão, o deserto é uma escola superior do Espírito Santo para a tua vida e para a minha vida. Deus treinou Moisés no deserto. Deus treinou Elias no deserto. E Deus treinou até o seu filho Jesus no deserto. Então nesta manhã, eu quero te dizer, se estás a passar por um deserto, não murmures. Ouvimos aqui o testemunho de alguém que está a passar por um grande deserto e nunca murmurou. Nunca ouvimos até hoje. Porque é que isto me aconteceu? Porquê a mim? Então nós aprendemos que o deserto é algo que trabalha em nós. Então não murmures, é porque Deus estás a passar por um deserto, é porque Deus está a trabalhar. E no que é que Deus trabalha? A primeira coisa que Deus trabalha em Elias é na sua própria vida. Deus está muito mais interessado em quem nós somos do que naquilo que nós fazemos. Deus quer saber o teu caráter, do que é que tu és revestido, quem tu és na realidade, não o que é que tu fazes. Quantos seguidores tu tens? Quantas pessoas te seguem? O teu trabalho é muito bem sucedido. O teu carro parado lá na porta é a gama mais alta que está aqui. Isso para Deus nada interessa, mas quem tu és? Não no público, mas no privado. Quem tu és? Deus quer saber verdadeiramente quem tu és. E é sobre o resultado de quem tu és. É sobre o resultado daquilo que está no teu coração. É sobre o resultado verdadeiramente do teu caráter que Deus faz fluir em ti a sua intimidade. Então Deus está interessado primeiro em trabalhar em nós, no nosso ego, no nosso ser, para depois trabalhar através de nós. Primeiro Ele trabalha em nós e depois Ele trabalha através de nós. Então Deus nos matricula realmente na escola do Espírito Santo, que é a escola do deserto, para tratar primeiro a nossa vida. A vida de um líder é a vida da sua liderança, nunca se esqueçam disso. Em segundo lugar, a escola do deserto, nós precisamos de aprender completamente a depender de Deus. Temos mais nós dependido do provedor ou da provisão? O que é que tem sido mais importante para ti? O teu salário no final do mês?
O teu resultado positivo, muito bom, do exame de saúde? O sucesso dos teus filhos? O que é mais importante para ti? É o Deus provedor ou é a provisão que Ele te dá? Então no deserto nós entendemos que Deus trabalha em nós para que nós entendemos que verdadeiramente a glória é para Ele. Não por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é. Então Deus é o autor da provisão e nós dependemos mais do provedor do que da provisão. E Deus ali manda as aves, como nós lemos, comida para alimentar Elias. Às vezes Deus nos faz passar por situações difíceis. Acredito que aquele homem, sendo alimentado por um animal não muito limpo, teria sido para ele, se calhar, uma sensação de humilhação. Então Deus permite muitas vezes nós passarmos por situações difíceis para testar a nossa completa dependência a Ele. Então eu quero te dizer nesta manhã, quando tu olhas e vês a tua despensa vazia, quando tu olhas e vês a tua conta bancária negativa, eu quero te dizer que o manancial de Deus não secou. Não é uma conta negativa, não é uma despensa vazia que declara verdadeiramente aquilo que Deus é. Eu quero te dizer nesta manhã que quando a despensa fica vazia, os celeiros de Deus continuam a rejorrar sobre a tua vida. Não olhes apenas para as circunstâncias, olha num todo. Quando a fonte seca, os mananciais de Deus continuam jorrando. Quando há necessidade, Deus sabe onde tu estás, Deus sabe o que é que deve fazer contigo, Deus sabe onde é que deve ir, porque Ele está no controle e Ele trabalha na nossa vida. Então, se tu estás a passar por um deserto, quero que saibas nesta manhã que não é um acidente, mas é uma escola de Deus, cujo objetivo de Deus é que tu saias um aluno capacitado com nota 20 e tenhas o melhor trabalho. Terceira fase de Elias é Elias na fornalha. Já vimos a primeira fase, que foi Elias no palácio. Segunda fase foi Elias no deserto. Terceira fase é Elias na fornalha. O que é isto de Elias na fornalha? Versículo 8 diz o seguinte: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. E esta passagem ela é muito bonita. O que Deus está a dizer a Elias é o seguinte: acabaste a fase do deserto, então agora vou-te matricular numa fase mais avançada. Vou-te subir de escalão. Então eu agora vou-te colocar na fornalha. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta manhã. A fornalha de Deus, ela apenas queima as amarras. A fornalha de Deus não toca num fio da tua cabeça. Vale a pena estar na fornalha, eu quero te dizer nesta manhã. Então, e a gente pode não entender, mas Sarepta, ela fica a 150 quilómetros do norte, onde ele estava. E ele tinha que atravessar a fronteira. E para Elias, como nós já percebemos que ele é um homem de fé, de força e coragem, não era andar 150 quilómetros que o preocupava. O problema, como diz lá em Reis 18:10, é que nesse período ele estava escondido em Sarepta e o rei Acabe e sua esposa procuravam-no vivo ou morto. O problema não era andar 150 quilómetros. O problema é que aquilo que ele tinha que passar até chegar ao lugar onde Deus o manda ir. E muitas vezes esse é o meu problema e o teu problema. Não é chegar lá, é como é que eu vou chegar lá, porque se eu para chegar lá tenho que passar por isto tudo. E por isto tudo há riscos, há perigos e há coisas que eu, ser humano, não quero passar. Então, nós temos que ter muita atenção e nunca duvidar uma coisa. E grava isto que eu te vou dizer nesta manhã. Quando Deus envia, independente dos perigos que tiverem na tua frente, lembra-te que o mesmo Deus que envia é o Deus que protege. O mesmo Deus que te enviou, o mesmo Deus que te tirou do teu lugar de conforto é o mesmo Deus que te protege. Ouça, é o mesmo Deus que te protege. Aquele que nos envia
é aquele que nos protege. Cheira, surianta, raraxer. Ele é o mesmo Deus. E o que Deus disse a Elias: vai a Sarepta, porque lá tem uma mulher viúva para te sustentar. Certamente ele pensou: agora já nem os corvos, agora eu vou ter com uma mulher que é viúva e que deve ter condições, vou dormir numa boa cama, vou comer uma boa comida e farta, agora sim. Mas foi isso que aconteceu? Não. Quando ele chega lá, aquela mulher está a morrer de fome. Às vezes há umas coisas que não são lógicas na forma de Deus ver e fazer, é ou não é? António, é ou não é? Às vezes Deus, Valquíria, Deus faz assim umas coisas que não parece que não tem muita lógica, mas no final das contas dá tudo certo. Então, e se eu vos dissesse que ainda aqui, quando Deus mandou aquele homem, Elias, ir ter com a viúva, e que aquela viúva ia sustentar, e que aquela viúva não tinha condições de sustentar, ainda aqui Deus estava a trabalhar nele. E porquê? Às vezes, meus irmãos, Deus nos humilha e nos faz depender da oferta de uma viúva pobre para baixar o nosso ego e para que a gente entenda que não tem que se exaltar. Então, o que eu acho realmente aqui muito especial e que este texto nos ensina é algo tremendo. Aquela mulher sim era pobre. Aquela mulher não tinha comida. Ela própria disse: eu vou comer o resto que eu tenho aqui de farinha, de azeite, e depois eu vou morrer. Porquê? Porque depois já não há mais. Mas aquele homem Elias trazia uma força e um poder e uma glória revestida. Ele vinha com alguém que vinha com a autoridade do seu próprio Deus. E ele disse para aquela mulher: faz para mim aquilo que tens e me dá primeiro a mim, porque assim diz a palavra do Senhor. E olha, durante 3 anos e meio, que a palavra de Deus diz que ele disse: durante o tempo que não chove, não faltará azeite e farinha na tua botija. Ouçam bem uma coisa que Deus está aqui a dizer nesta manhã. Aquela mulher viu um milagre diariamente na sua vida, diariamente. Ela ia fazer a farinha, ela ia mexer no azeite e ele nunca acabava. Aquela farinha continuava, aquele azeite continuava e ela continuava a comer. E por 3 anos e meio nunca faltou azeite nem farinha, porque Deus é um Deus que cumpre. Deus não é homem para que minta, a sua palavra se cumpre. Eu não sei qual é a palavra que tu esperas que ainda se cumpra na tua vida, mas eu quero te dizer nesta manhã: o Deus de Elias é o teu Deus. Deus não faz só milagres extraordinários. Deus faz milagres ordinários diariamente na nossa vida. Irmãos, todos os dias nós vamos levar os nossos filhos à escola. 365 dias por ano nós saímos de casa com o carro e nós não temos um acidente. É um milagre ou não é? A constituição da nossa cabeça, do nosso cérebro, estas moléculas, se alguma delas desviar para a esquerda ou para a direita daquilo que está planeado, tu morres, tens um AVC, tens uma embolia cerebral. O teu coração bate com umas batidas certas que a medicina fala. Se um dia ele bater um bocadinho menos, já era. Então todos os dias nós vivemos o milagre de Deus. Se nós estamos aqui com saúde, nós vivemos o milagre de Deus. Mas eu ainda assim estou doente. Mas você não está no hospital, não está numa cama do hospital, está aqui. Tem um milagre de Deus na sua vida. Entenda, os milagres de Deus na nossa vida, eles são diários, Mónica. Todos os dias Deus faz um milagre acontecer na tua vida. Todos os dias Deus faz um milagre acontecer na vida dos teus pais, na enfermidade do teu pai. Diariamente Deus tem feito um milagre e vai continuar a fazer, porque Ele é o Deus que te provê e Ele é o Deus que provê a tua família. Crê nesse Deus, num Deus de milagres. Não é só o paralítico andar, o cego ver. É diariamente aquilo que você vive. Você trabalha, tem saúde. Você contempla os seus filhos, pode ver. Você está aqui neste lugar, pode respirar. Você pode falar, pode gritar, pode manifestar. Tem pernas para andar, braços e mãos para tocar. Isto é um milagre. Quantas pessoas já não acordaram hoje? Quantas neste momento perdem a vida? Então é um milagre de Deus. E esta mulher teve o privilégio de ver
todos os dias Deus fazendo o milagre. Aquela farinha não acabar. Geraldo, aquela farinha não acabou. Aquele azeite continuou. Por 3 anos e meio se cumpriu a promessa do Senhor. Todos os dias nós temos livramentos. Eu não sei se um dia que Deus chega ao céu, Ele nos mostrará o filme da nossa vida, ou não. Já ouvi, já li alguns livros de alguém que já foi arrebatado, foi ao céu e vejo, do qual eu não duvido. E já li tanta coisa e tão bonita. E se Deus realmente fizer isso, Ele passar o filme da tua vida, tu vais ver quantos milagres, tu vais ver quantos livramentos Deus te deu ao longo dos 60, 70, 80, 90 anos de vida nesta terra. E muitas vezes tu só pensas e só achas: Deus livrou-me disto, livrou-me daquilo, livrou-me do outro, e até consegues contar, mas eu vou-te dizer, as bênçãos de Deus não se contam, é sem medida. Elas são tantas na tua vida quanto os grãos de areia que há na praia. São diárias. Por isso é que nós temos que ser gratos. Agradecer a Deus. Meninas, nós temos que agradecer a Deus por aquilo que Deus faz na nossa vida todos os dias. Irmãos, nós temos que agradecer a Deus por aquilo que Ele é todos os dias na nossa vida. Mas eu quero te dizer uma coisa. Na mesma casa onde entra o livramento, também entra a tragédia. Como assim, pastora? Alguma vez Jesus disse que nós não íamos ter tribulação? Que nós não íamos ter aflições? Que nós não íamos ficar doentes? Pois eu quero te dizer que nesta manhã, que crente fica doente? Que crente perde do emprego? Que crente bate o carro? E até que crente se divorcia, infelizmente. Então nós vamos ter sim problemas, nós vamos ter sim tribulações, nós vamos ter sim angústias. Mas o que é que Ele também nos prometeu? Que Ele estaria conosco. Sempre. Não é às vezes que Ele estaria contigo, Ele estaria contigo, Ele estaria conosco sempre. Todos os dias, em qualquer momento, em qualquer fase da tua vida, lembra-te que Deus sempre estará contigo. Então o que aconteceu? E nós podemos ver e ler que o único filho desta mulher adoeceu e morreu. E qual foi a atitude que esta mulher teve? A minha e a tua. Quando tudo corre bem, amém, irmã, amém, Paula, está tudo a correr bem, mas corre alguma coisa mal, a ver se a Paula não ouve logo. Então, mas como é que é? Quando foi para ela receber o milagre da farinha não faltar e do azeite também não, amém, tu és um homem de Deus. Mas quando o seu filho morreu, ainda quando aquele homem permanecia na casa dela, o que é que ela disse? Foste tu que trouxeste a morte. Foste tu que trouxeste. Por causa de ti, meu filho morreu. E sabe o que é que eu acho impressionante em Elias? É que há 2 coisas que eu vejo nele que Deus tanto admira. Uma delas é a obediência. Nós, ao longo da leitura, nós vimos: Deus mandou, Ele foi. Deus mandou, Ele fez. Deus mandou, Ele disse. Nós lemos o versículo, Deus mandou, logo a seguir a gente vê a resposta. Ele fez, Ele foi. Ele é um homem obediente. A segunda coisa que nós podemos ver na vida de Elias é que ele é um homem que não murmura. E em vez de ele dizer assim: mulher, porque é que me estás a culpar? Não sou eu, não, e tentar se justificar, ele agarra naquele menino, ele sobe para o quarto, ele se ajoelha e ele ora ao seu Deus. Ele sabia a força do seu Deus. Ele sabia o poder da sua oração. Ele sabia o poder da autoridade que Deus lhe tinha dado. E assim fez o Senhor, voltou a soprar o fogo da vida. E ele vai junto daquela mulher e diz: está aqui o teu filho vive. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Sabe, irmãos, se nós orássemos mais, nos defendíamos menos. Se nós orássemos mais, nós brigaríamos menos. Se nós orássemos mais, nós víamos mais os milagres de Deus acontecer na nossa vida. Sabem? É através da oração que o extraordinário acontece. É através da oração que o inédito acontece. É através da oração que o improvável acontece. E é através da oração que o milagre acontece.
Eu não sei qual é o milagre que tu esperas na tua vida, mas ora. Dobra os teus joelhos. Ora sem cessar. Acredita, crê, não murmures. E nunca duvides que as tuas orações são ouvidas pelo nosso Deus. Então, aquilo que nós podemos ver é que Elias, em todas as fases da sua vida, ele tinha uma grande intimidade com Deus. E vamos falar agora a quarta fase de Elias. E Elias tem um conflito no Monte Carmelo. Diz lá no capítulo 18, versículo 1 e 2. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no terceiro ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Aqui nós vemos que, aquilo que eu tinha dito, Elias, ele é obediente. Deus manda, ele não questiona, ele faz. Deus manda, ele não duvida, ele faz. Deus manda, ele não odia, ele faz. Capítulo 17, versículo 3. Retira-te daqui e vai para o Oriente. Esconde-te junto ao ribeiro, diante do Jordão. E ali beberás do ribeiro, até que tenham ordenado que os corvos te sustentem. Mas não era este versículo, desculpem. Era outro. Mas continuando. Aqui nós entendemos, à luz da palavra de Deus, era o versículo 8. Exatamente. Diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai para Sarepta, Sidom, e ali habita. Eis que eu te ordenei e que uma mulher te sustente. Nós vimos que o versículo Deus dá uma ordem. E nós vimos no versículo 8, Deus dá uma ordem. Mas nós vimos no versículo 10, o que é que aconteceu? Elias dá uma resposta. Então ele se levantou e foi para Sarepta. Se nós lermos também o 18:1, diz assim: sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro dia, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Houve uma ordem, resposta de Elias, e foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema sobre Samaria. Então eu quero te dizer uma coisa: queres ser verdadeiramente usado nas mãos de Deus? Obedece. Queres ser verdadeiramente usado nas mãos de Deus? Não duvides, não questiones, não atrases. Obedece. Então nós temos que entender que a forma como nós nos apresentamos perante Deus, a forma como nós apresentamos a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, a nossa comunidade, é a forma como Deus condiciona, a forma como Deus responde àquilo que nós apresentamos. Então nós entendemos também aqui nesta fase, a fase ali em que Elias está ali no Monte Carmelo, que Deus preparou Elias por 3 anos e meio para este combate ali no Monte Carmelo. Então nós entendemos, e pela leitura da palavra, que primeiro o rei Acabe, ele é chamado como perturbador de Israel, como nós já vimos anteriormente. Segundo, Elias, ele confronta o povo. E agora chega a altura de Elias dizer ao povo, para o povo decidir o que é que o povo queria. O povo era povo que não sabia se era sim, se era não, se ia para a direita, se ia para a esquerda. Sabem aquele povo que está em cima do muro, que não sabe nem tomar uma decisão nem outra, está com um, está com outro, é Maria vai com as outras. Era assim, era o povo. E ali Elias se levanta e diz: se vocês verdadeiramente servem a esse ídolo de Baal, então sirvam. Mas se vocês verdadeiramente querem servir ao Deus vivo, então sirvam. Mas sirvam verdadeiramente, tomem uma decisão, o que é que vocês querem fazer da vossa vida. E em terceiro lugar, ali Elias, ele confrontou os profetas de Baal e ele chamou-os para um duelo. Então nós sabemos que aconteceu uma coisa, em que Deus manda fogo, e esse é o nosso Deus verdadeiro. Elias sabia que Baal não tinha poder, e ali no meio daquele povo, e primeiro começaram realmente aqueles que defendiam aquilo que era pagão, aqueles que defendiam o ídolo de Baal, e eles ali gritaram, pediram a Baal, e nada aconteceu. Sabem porque é que nada aconteceu? Porque Baal era um ídolo. E o ídolo era um... Agora desculpa, não vai faltar a palavra. Era um ídolo. Era alguém
que eles idolatravam. Era esta a palavra. Era alguém que eles idolatravam, mas Deus era um Deus vivo, era um Deus soberano, era um Deus que verdadeiramente... E ali naquele momento, nós sabemos que Elias agarrou nas 12 pedras, que simbolizava as 12 tribos, e ele restaurou o altar de Deus que estava em ruínas. Colocou a oferta em cima do altar, mandou abrir o buraco e encher de água. E quando tudo estava pronto, ele disse: Senhor, agora manda fogo. E o fogo caiu e consumiu a água e consumiu o holocausto. Então esta nação toda grita que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ali eles entenderam que não era Baal a quem eles realmente idolatravam, mas que era o Deus vivo que podia realmente fazer algo sobrenatural, diferente e divino. Então Elias conhece o seu Deus, por isso ele tem coragem de fazer os desafios, e por isso ele sabia que Deus seria manifestar, ele sabia que podia pedir o fogo, que o fogo ia ser enviado por Deus. Amém? E quase no final nós já entendemos aqui que Elias, ele tinha uma fé diferenciada. Ele era diferenciado de todos os outros. Por isso Deus quebrou as regras e o arrebatou numa carruagem de fogo. Um homem que sempre foi obediente, submisso, corajoso, temente à oração. Um homem que verdadeiramente andava com Deus. Então Deus foi tão genuíno com ele, que não permitiu que ele passasse pelo que era normal de uma morte, mas o arrebatou. E no continuar das Escrituras nós entendemos e percebemos que Elias, ele elimina todos os profetas de Baal. E ele sobe ao Monte Carmelo. 3 anos e meio que não chovia. Havia seca, havia fome e o desespero tomava conta daquela nação. E Deus disse-lhe: sobe, porque agora eu vou enviar a água. Então, amado irmão, eu quero te dizer uma coisa nesta manhã. Quem dá a seca é Deus, mas quem dá a chuva também é Deus. Quem encurta as águas é Deus, mas quem também derrama as águas é Deus. Quem faz o milagre é Deus, mas também quem aplica o juízo é Deus. Quem disciplina é Deus, mas também quem se manifesta é Deus. E realmente quando ele sobe àquele Monte Carmelo, depois de uma grande vitória, ele faz algo. Ele se curva, ele se prostra, ele ora. Ele não ora uma, ele não ora 2, ele não ora 3, ele não ora 4, não ora 5. À 7ª oração, aparece uma nuvem, tamanho da palma de a mão de um homem. E a chuva cai. E sabem porque é que a chuva cai? Porque Elias subiu. Aonde? Ao monte. Para fazer o quê? Falar com Deus. Para orar ao Senhor. E a chuva cai. Ele não subiu ao monte para lançar pedras, para murmurar sobre a vida daquele povo. Ele subiu ao monte para se humilhar diante do Deus Todo-Poderoso. E se nós quisermos verdadeiramente ver as correntes de Deus caírem sobre a sua vida, sobre a nossa vida, se nós quisermos verdadeiramente ver a água que cai do sublime trono do Senhor, sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família, sobre a vida da nossa igreja, sobre a vida da nossa nação, nós temos que entender que nós temos que nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, com oração, perseverança, vitória. Nós acreditamos que com oração, perseverança, a vitória de Deus se fará na nossa vida. Amém? Então agora nós podemos ver as chuvas de Deus caírem na terra seca. A penúltima fase da vida de Elias é Elias na caverna no Monte Sinai. E agora aqui algo muito diferenciado, que se isto acontecesse na sua vida, possivelmente todos nós que desejamos ter uma vida cristã, diferenciada, todos nós que queremos dar um melhor testemunho, se calhar até omitiríamos esta fase de Elias. Mas isto é de grande valor e poder para que você entenda que a força não está em si, mas está em Deus. Então, a quinta fase da vida de Elias é Elias na caverna no Monte Sinai. O que é que aconteceu?
Elias, ele matou todos os profetas. Foram todos mortos. De Baal. Todos os profetas de Baal. Toda a idolatria. Elias destruiu. Mas ele não destruiu a mulher que potencializava essa idolatria. Que era quem? Jezebel. E essa mulher mandou um mensageiro até Elias e lhe disse: a mesma coisa que fizeste com os meus profetas Baal, eu farei contigo. E aquele grande homem, corajoso, forte, ousado, que nós vimos em todas as fases anteriores que nós lemos na palavra de Deus, entrou numa caverna e teve medo. Elias, dizem os teólogos e aqueles mais estudados, que passou por uma depressão. Isto é para te dizer uma coisa nesta manhã. A depressão não é um demónio. A depressão é algo que acontece no ser humano físico, que precisa realmente ser tratado. E o próprio Deus trata a depressão de Elias. Elias estava com medo, deprimido, com pensamentos até suicidas. E ouça uma coisa, Elias desejou morrer. Porque todas as pessoas que verdadeiramente passam por uma depressão querem morrer. É ou não é? Não querem, não veem a vida com mais sentido. E sabem, eu penso até assim, acho que o próprio Deus deve ter pensado: Elias, desejas tu a morte? Mal sabes tu que nem pela morte vais passar, que eu vou levar-te numa carruagem de fogo. Enquanto tu passas o Rio Jordão, ali naquele remoinho, eu te arrebatarei aos céus. Mas Elias não sabia, e Elias era homem. E ele deixa a sua condição normal de um homem. E ele teve medo. E Elias fugiu para dentro de uma caverna, com medo daquela mulher horrível, má e assassina. E como é que Deus tratou a depressão de Elias, perguntam vocês? Primeiro, Deus fez-o passar por sonoterapia, e todo aquele que tem uma depressão deve dormir bastante para recuperar o seu cérebro. E depois Deus lhe deu comida. E Deus também diz a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus restaurou Elias e disse que o seu ministério ainda não tinha terminado. E sabem porque é que ainda não tinha terminado? Porque Elias caminhava com um homem, que era Eliseu. E Eliseu queria de Elias uma porção dobrada. E Deus e Elias ainda tinha que deixar aquele homem no seu lugar antes de morrer como ele queria. Mal sabia ele que não ia morrer. Então, Elias, ele foi restaurado. Elias, ele foi curado. Ele foi reanimado por Deus. E enquanto Elias, ele caminhava com Eliseu, que queria receber uma porção dobrada do seu espírito, e eles caminhavam pelo Rio Jordão, e de repente ali Elias é arrebatado nos cavalos de fogo, num redemoinho, numa carruagem de fogo. Ele é levado ao céu, e a capa de Elias cai nas mãos de Eliseu. E esta é a grande pergunta. Sabe o que é que Deus está aqui a dizer? Eliseu, Eliseu com aquela capa na mão, precisando atravessar o Jordão, precisando de um milagre, clama e diz: onde está o Deus de Elias? E ali Deus mostra a Eliseu que o Deus de Elias é o seu Deus. Que Ele não operou milagres no passado, mas que Ele continua a operar milagres hoje. E diante daquelas circunstâncias, já depois de Elias ter partido, Deus realiza o milagre. E aquele homem pode atravessar o Rio Jordão, juntamente com a capa, sem se molhar. Cheira a surianta araraxê. Ore cheira a surianta araraxê. Será que Deus só agiu na vida de Elias? Ou será que Deus ainda age na minha e na tua vida? E a pergunta deste século não é mais: onde está o Deus de Elias? Mas a pergunta deste século é: onde estão os Elias de Deus? Será que eles estão aqui nesta manhã de 3 de dezembro de 2023? Ou
Você é um Elias de Deus? Você crê e acredita que Deus pode todas as coisas na sua vida? Você acredita, se estiver numa caverna, que Deus o tira? Se estiver com uma depressão, que Deus o cura? Então, se você está aqui, coloque-se de pé. Deus procura nesta manhã por Elias, por homens e mulheres corajosos, por homens e mulheres corajosos, homens e mulheres que não olham às circunstâncias da vida, homens e mulheres que perante a tribulação, a angústia, o desespero, permanecem fiéis e firmes ao chamado e ao serviço do Senhor. Homens e mulheres que não esperam a plenitude da sua vida estar tudo bem para servir ao Deus vivo. Homens e mulheres que reconhecem que nada são, que são fracos e pecadores, mas que estão a ser usados na mão de um Deus vivo.